Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Profissões da Economia Criativa. Episódio apresentado pelo projeto Curto Circuito, que tem patrocínio da Forte Leve, apoio da empresa Vilata Elevadores, e é uma realização do canal Utopia 2222, do Profissões da Economia Criativa, da Carbono 60, da Branca Leone e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural. E nós estamos gravando aqui nos estúdios Voz, cenário novo, segundo episódio. Eu sou o Leonardo Cássio, sou um dos apresentadores e idealizadores aqui do projeto, junto com a Thaís Polimene. Também sou escritor, dramaturgo e produtor cultural. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro, tenho olhos claros. Hoje eu estou usando uma blusa com zíper, numa cor rosa claro, salmão, não sei exatamente o que é isso, com touca. E aqui ao meu lado a Thaís. Oi, pessoal, sou a Thaís Polimene, sou curadora, roteirista, apresentadora aqui do Profissões, também do Utopia 2222 e das Minas Gerais. E também do Green Talks, da Green Match, que estreou hoje, no dia que a gente está gravando, que é um podcast da Green Match, que é uma empresa sobre sustentabilidade, um marketplace de sustentabilidade, e eles me chamaram para apresentar, fiquei super feliz. Então, está aí disponível nos canais da Green Match. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho, liso, comprido, com franja. Tô com um brinco vermelho em formato de caju. Tô com um fone também. Tô com um batom rosa, um macacão jeans claro e uma jaqueta meio estampada vermelha. E eu descobri que essa jaqueta não é muito boa porque, ó, tá ouvindo, galera? Então aqui não recomendo gravar com esse tipo de jaqueta. E aqui na minha frente estamos com a Maíra Guanais. Seja bem-vinda, Má. Oi. Faça sua audiodescrição pra gente. Bom, eu sou a Maíra Guanais, eu sou dramaturga e encenadora na Cia Sobrecéus, sou professora também, e eu sou uma mulher branca, estou com cabelo curto, tenho uma franja, tenho olhos pretos, estou com um brinco dourado por baixo dos fones de ouvido. Estou com uma jaqueta jeans que está escondendo o molhado da hora da escovação de dentes. E um colar. Estou com um colar também. colorido de lãs e uma argolinha. Seja bem-vinda. Tem um piercing, né? É verdade. Tem um piercing. Todo mundo esquece do piercing. Piercing geralmente e óculos às vezes. E tatuagem. E eu passei lápis e batom porque é um dia especial. Ai, que linda. Seja muito bem-vinda, gente. Obrigada. Além de tudo isso que a Má falou que ela também é... Olha, eu vou ler aqui. É dramaturga, escritora, diretora de teatro, professora de teatro, mestre, doutoranda. Já dirigiu e produziu um canal do YouTube sobre forró e ainda é operadora de luz. E deve ter mais coisa. Por aí. Vamos descobrir. Ô, Má, eu estava lembrando aqui que a gente se conheceu há muitos anos num curso livre de teatro, que era um curso de extensão lá da FATEC, né? Sim. Como que se descobriu? Eu estava na 8ª série. Gente, a Maíra era adolescente quando eu conheci ela. Eu já não era mais, assim, de idade, né? Mas de pensamento ainda... Meu Deus. Não, você tinha 13 anos, eu tô com medo né? desse podcast. Mas você tinha 13 anos, acho. Eu tinha 13, é verdade, eu tinha 13. Eu fiz 14 uma semana depois. Eu fiz 14, acho que na semana que eu te conheci uma semana depois. Eu lembro da sua festa de 15 anos, que foi no Next. Não, essa acho que foi de 18. Foi 18? A de 15 foi uma festa surpresa. Na FATEC. Não, eu lembro, a que me marcou foi a do Next.
Então, eu acho que eu tava entrando Já na era maioridade. de maior. Já podia beber cerveja. É mesmo. Mas como que foi, né? Voltando lá, como você conheceu? Tinha um grupinho, eu tinha um grupinho na 8ª série, a gente gostava de construir umas histórias, umas coisas assim. E aí uma amiga, a Samantha, estava procurando cursos de teatro. E a gente mora na Zona Norte, não sei se ela ainda mora ali. Mas para chegar no centro, a gente pegava um ônibus que é o Praça do Correio 1156. E ele passa em frente à FATEC. E aí ela foi fazer, acho que ela foi no médico, no centro, algo assim. E aí na volta ela estava esperando o ponto, não que fica na FATEC, mas o de frente para a FATEC. Tá. E aí ela viu a faixa de curso de teatro. Nossa, Viu olha. como funcionam as faixas? Eu nunca tinha ouvido falar de aula de teatro na Zona Norte. O vocacional, que agora é mais conhecido, não era algo tão próximo. Uhum. E era um curso livre, na FATEC, num valor muito acessível. Uhum. Aí Que eu me apaixonei pelo teatro. máximo. Na primeira vez que eu entrei numa aula de teatro, não sabia o que eu ia fazer. Mas eu falei, nossa, isso é incrível, assim. Eu gostava de teatro, de ver, mas eu não tinha a menor ideia do que era uma aula de teatro. Tá. E aí eu achei incrível. Os jogos, os aquecimentos. Achei o Marco incrível. Marco Claro, nosso professor. E a Veridiana também, Veridiana Ereni. E Que eu ano fui que seduzida foi? por isso. Foi 2004. Ah, tá, que a gente entrou na faculdade. 20 aninhos Julho de quase, 2004. Eu comecei a fazer o curso lá em 2002. Foi final de 2002, que eu tava na ETESP, que ficava dentro do campus da Sim. FATEC. E aí eu tenho uma amiga, que é a Paty, você conheceu, né, Sim. também? E a gente sempre falava, seria legal fazer curso de teatro e tal. Também nunca tinha feito. E aí, numa aula de matemática, o Marco entrou e falou, gente, vou oferecer aí o curso de teatro. Aí eu olhei pra Paty e falei, vamos. Aí a gente começou a fazer, e aí eu fiz 6 meses, depois fui fazer cursinho, saí, aí eu voltei em 2004. Foi aí que a gente se conheceu. Aí por isso que eu fiquei, nossa, porque, né, você não era da ETESP, nada. Eu falei, nossa, como será que a Má descobriu? Por faixa, gente. E a gente se conheceu na fila do Despertar da Primavera, que também foi uma peça que me marca até hoje. E no Centro Cultural São Paulo, eu nunca Foi. tinha ido lá. É muito louco isso. Eu fico pensando muito, assim, sobre as marcas, assim, que a gente vai deixando, assim, vai ficando, né? Nossa, Ao longo que da legal. Gente, Centro Cultural. Faz tempo que eu não vou lá. Eu também. Você- Nossa, eu também. Você frequentava bastante? Porque você também não é do centro, né, Léo? 2 etapas, né? Primeiro, mesmo sendo longe da onde eu morava, tinha a questão que a gente não tinha computador e precisava de algum lugar para poder fazer trabalho escolar, a referência era lá. Ah, é? Então eu fui bastante na biblioteca de lá. Nossa, na biblioteca de lá, eu acho que eu nunca fui. Bem boa, gostosinha. Não tinha, né? Quando a gente estava no ensino médio, essas coisas, não tinha computador. Então a gente tinha que ir à biblioteca, da escola era insuficiente, a gente ia bastante lá. E depois eu comecei a frequentar mais geral, assim, não exatamente para ir no teatro, mas sempre foi ponto de encontro quando a gente ia pro centro. Né? Quando eu Nossa. morava longe no Campo Limpo, a gente se encontrava lá, ficava um tempo e depois saía. Então, mas pós-pandemia, acho que eu não voltei lá. A gente chegou a fazer um projeto lá que deu mais ou menos certo. Não sei se você lembra, de uma plataforma de dança, que o lançamento foi lá. Sim. Depois, não voltei. E você acabou de falar que você amou teatro logo da primeira vez. E aí você fez letras na faculdade. Você pensou em fazer artes cênicas? Pensei, eu tentei algumas escolas de teatro. Na época que eu tentei, ainda não existia a SP Escola de Teatro. E ainda não existia a ETEC, que depois eu me formei lá. E aí, quando eu comecei a estudar para prestar o vestibular, eu sinceramente achava que eu não conseguiria passar num curso de graduação de artes cênicas. Porque tem prova prática? Tem é a isso? prova prática tá. e eu tinha uma impressão de que era muito concorrido.
E aí... né? Tipo, EAD, por É exemplo. concorrido. EAD que não é ensino à distância. Que você- Escola quando de você arte dramática. Quando você falou muito na escola... concorrido. Mas me orgulho em dizer que tem uma menina do meu grupo lá agora. Ai, que ótimo. A Lia. A Escola de Artes Dramáticas é da USP? Isso. Acho legal, que a gente fala meio no automático, mas Centro Cultural é um centro cultural importante São que tem em São Paulo. Do Paulo. ladinho do Estação Quando a gente fala Vergueiro. Centro Cultural, é o Centro Cultural São São Paulo. Paulo, E isso. tem vários, né? Ali fica na Vergueiro, se eu não me engano, Isso. né? O metrô mais próximo. Escola de Artes Dramáticas é uma escola que fica na Universidade de São Paulo. Que é uma escola técnica, não é graduação. Isso, e Tem a aí graduação também, né? Que é... tem como os que é o dois, nome? né? É a ECA, né? É a graduação em artes cênicas, né? Tá. E você citou a SP Escola de Teatro que e é a na Praça ETEC, Roosevelt. isso, que é uma escola de teatro enorme que tem em São Paulo. E a ETEC é no Carandiru. Isso. ETEC eu não sei se é uma coisa só de São Paulo ou não, eu não tenho certeza do estado, talvez seja. Acho que é do estado, né? É. Contextualizada. Escolas técnicas. É. É isso. E aí lá, quando eu tava fazendo cursinho vestibular, eu descobri a Unifesp. E a Unifesp era muito recente, uma política pública muito recente. E aí eu entrei no curso de letras, na segunda turma de letras. Não cheguei a prestar teatro. Quando eu passei, eu fiquei pensando, não sei se eu vou gostar de letras. Ah, tá. Eu gostava de literatura, eu gostava de Sim. poesia. Eu lembro, você sempre gostou muito de ler, de escrever. Fui muito influenciada pela biografia dos Titãs, pelo Arnaldo Antunes. Eu falei, letras, talvez seja legal, ele fez letras. Você foi, né, no show dele? Fui, estou emocionada até agora. Ai, que lindo. Eu conheço o pessoal que foi, que, nossa, amou e quer ir de Sim. novo. Foi incrível. Eu super iria de novo. Não, e aí, só que aí o que acontece? Eu acho que eu entro no lugar e às vezes eu me apaixono, assim. E eu acho que aconteceu isso na Unifesp. Porque no começo eu falava, letras. Eu ficava meio, mas eu queria tirar teatro, mas eu tô na letras. Mas... Só que aí eu fui me apaixonando pela Unifesp, por uma universidade que estava começando. Eu tinha professores e professoras incríveis, assim. Então, eu fui ficando na letras, na literatura, E na gostou, educação. né? E virou um caminho, assim. Mas depois eu voltei pro teatro. É na cidade de São Paulo, Unifesp? Em Guarulhos, Em Guarulhos. né? Em Guarulhos. Em São Paulo tem artes visuais, não tem? Não, Unesp, que é artes visuais. A Unifesp, eu acho que é só Tem medicina. Não sei. Escola Paulista de Medicina que virou Unifesp. Tinha uma Unifesp Campus Leste, na época que eu estava na Unifesp, mas eu não sei. Qual Diziam curso? que ia ser um campus de artes, mas eu não sei se... Não tem informações se sim, chegou a teve ser. mesmo. Talvez tenha e eu esteja por fora, mas não... Se eu não me engano, é naquela área próxima ali, indo pro aeroporto de Guarulhos, justamente, onde tinha um trem ali, eu lembro de ter ouvido isso. Isso, perto da USP Leste. isso que Isso, eu ia perto da falar. USP Coisa Leste, assim. isso. Mas não sei se chegou a virar. Festival. Esse campus de letras, tem letras e mais alguma coisa? Tem letras, história, pedagogia, história da arte, que é um diferencial da Unifesp. No começo eu pensava em ir para história da arte. Eu acho que a menina do Pire, confeitaria, Ah, tá. ela sim, fez história da História arte. Que ela ela hoje trabalha com como chama? Confeitaria. Confeitaria de bolo. De bolo. E ela fez história da arte, então ela faz tipo Van Gogh, assim, sabe? Nos bolos. Incrível! Gente, adorei muito da esse hora. desdobramento. Maravilhosa. Eu acho ótimo. Eu falo que eu estudei letras para ter melhores chavecos e cantadas. Aí tem também filosofia e ciências sociais. É tipo uma Fefelenche. Isso, é um campus de ciências humanas. Tá. E, enfim, a arte meio que passeia ali, mas não é o foco. E foi o seu trabalho de conclusão ou foi o seu mestrado que você fez sobre uma escritora? Foi os dois? Foi o mestrado. Tá. Lá no curso de letras não tem um trabalho de conclusão. A gente tem... tá. Eu fiz iniciação científica e aí vale como trabalho. Tá. Aí eu escrevi sobre o Despertar da Primavera. Você conseguiu unir, né, as artes consegui unir. cênicas. E depois eu comecei a me apaixonar pelo espanhol.
E aí eu fiz um outro trabalho depois sobre Chapolin, mas aí eu Que na massa. semiótica, Que doideira. mas aí eu falei, não, vou voltar para literatura. Mas aí no mestrado eu consegui unir, porque é uma autora espanhola. Então eu consegui unir essa paixão pela literatura e essa paixão que aconteceu pelo espanhol. Então, é uma autora espanhola. Qual o nome dela mesmo? Dulce Chacón. Eu lembro que a gente fez até um projeto que você iria falar sobre... Acho que tinha isso, mas verdade. não rolou. Eu não lembro Verdade. onde que a gente inscreveu. Eu acho que foi um edital do Tem Goethe, se não me tanta engano. coisa, eu não me lembro desse. É. Não me lembro. Não, eu também não Enfim, lembrava disso. Só Aliás, muita eu coisa. tenho uma impressão de que o que aconteceu na pandemia é uma massa cheia de névoa, assim. Não- E foi o que a gente falou, né? Não, aconteceu recentemente. Tipo, recentemente faz mais de 3 anos, porque Isso. foi antes da Parece pandemia. que não valeu, né? É. Eu acho que não valeu. Não. valeu. Temos 3 anos a menos. Mas a Dulce Chacón, ela tem uma literatura muito específica, né? Como que é? Tem. Ela se interessava por questões do pós-guerra, da pós-guerra civil espanhola. Então, ela tem alguns romances que falam disso. E ela também tem muito forte na literatura dela uma questão de gênero, problemáticas de gênero. E eu acho interessante isso porque as questões de gênero elas estão muito presentes agora. A gente discute muito isso. É. Mas ela estava falando de violência de gênero, que foi o romance que eu traduzi, na década de 90. Então, ela foi uma das primeiras escritoras assim, que eu vi se debruçando sobre a violência de gênero. E aí você traduziu e foi publicado? Não. Será? Vai ser? Vamos Quero dar um publicar. jeito, vamos Quero dar um publicar. jeito. É. Quero publicar. Traduzi e enfim, entreguei como dissertação de mestrado, mas sim, precisa publicar, porque ela não é publicada em português. Acho que Nada? tem- Nenhuma? Isso é uma das coisas que a gente mais discute sobre a questão do conhecimento acadêmico, ser publicado e chegar. Sim. A Thaís até entrevistou, eu me esqueci o nome dela, para as Minas Gerais. Era uma tese de mestrado, né? A Carolina Casarim. Carolina Casarim. Que Foi um fala exemplo sobre que a gente moda teve, e Semana de 22. Sim. A tradução em si, ela tá disponível, né? Porque fica ali no banco de dissertações. Tá. Mas eu não consegui correr atrás de um editor, de um tratamento editorial. É que Alô, até Companhia das Letras. Então. Alô, Alfaguara. Ela é publicada pela Alfaguara, na Espanha. Mas tem no Brasil? Tem. Tá. Que, aliás, tem livros incríveis. É que sempre também quando a gente conversa com outras pessoas que têm trabalhos acadêmicos, apesar de estar disponível, até o acesso a chegar Isso. assim, aos Falar trabalhos, sobre, sim, é uma bolha. A academia é uma legal bolha. quando publica mesmo. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que agora que a gente está falando aqui sobre... Isso é uma das questões sobre o conhecimento acadêmico para chegar às pessoas assim que não são acadêmicas. Tem outro assunto que a gente fala muito, que é a questão de ler dramaturgia em escolas, né? Você é professora, né? Dramaturga, escritora, enfim, trabalha com teatro, um monte de coisa. E a gente estava comentando sobre a importância e como a gente faz, né? Porque a gente comentando sobre as nossas experiências, eu li dramaturgia já adulta a primeira vez, ou era meio que adolescente, enfim. Como que você vê isso, assim? Ser importante? Como melhorar isso? Acho muito importante. Eu acho que a escola, ela... Bom, dentro do ensino de literatura, né? Falei que aqui é o lugar que eu estou mais próxima. Ela acaba se direcionando mais para prosa e poesia. Super. Principalmente prosa, né? Principalmente prosa. Me parece que o fato do texto dramático, da dramaturgia, ser um texto pensado para uma encenação, eu tenho a impressão de que ele fica colocado num lugar como se fosse uma leitura mais difícil ou uma leitura menos acessível. Técnica, talvez. Mais técnica, como se, por exemplo, aquele professor que fosse conduzir uma leitura tivesse que
ter um conhecimento além do que é ler, mas também sobre teatro, né? E nem todo mundo tem contato com teatro, então, enfim. Acho que é uma questão principalmente de formação mesmo, assim. Não, e até do professor, né? Do professor. Muitas vezes os estudantes nunca foram ao teatro. Mas eu acho que a dramaturgia ela tem um potencial interessante que é já dividir o texto, muitas vezes, em várias vozes. E aí eu acho que para a sala de aula é interessantíssimo, porque você tem uma sala, sei lá, de 40. Enfim, muitas vezes eu faço leitura compartilhada, só que o texto de dramaturgia, ele facilita, inclusive, a divisão de você ler, se você ler, né? E eu acho super potente, assim. Como foi sua experiência na leitura da dramaturgia? Você já tinha lido antes de entrar pro teatro? Nossa, ótima questão. Provavelmente não, acho que senão você Eu lembraria. acho que eu nunca tinha visto um texto de teatro antes do teatro na escola. Ah, tá vendo? Eu acho... porque também você começou o teatro com 13, né? Eu lembro de uma experiência próxima. Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo? Luiz Fernando Veríssimo, do Comédias da Vida Privada. E, sim, era um texto que estava no livro didático. E é um texto que ele é muito dialogado, assim. Ele não é uma dramaturgia, mas a estrutura dele é em diálogos, que é próximo, né, de um texto de dramaturgia. E esse texto me marcou pelo ritmo de falas, pelas trocas de turno, mas não é um texto de dramaturgia. Mas eu acho que tem uma questão também, que eu entrei no teatro muito nova. Exato, Na 8ª. E a gente começa a ver literatura... No ensino médio. No ensino médio. Então, depois tiveram Alto a Barca do Inferno. Tá. Por exemplo. Então, eu acho que eu li com uns 14, 15. Acho que com uns 15. Já no ensino médio foi o Alto da Compadecida. E eu amei. Sabe, eu não tive isso de, nossa, mas é um texto difícil. Eu falei, nossa, gente, mas que legal, é só diálogo, eu amo, sabe? Não tinha aquele negócio de, porque a árvore é, sei lá, um verde-limão que balança. Não, é assim, nossa, amei. Eu acho que tem essa potência. E é uma pena que não seja, assim, um gênero tão popular dentro dos livros do que, né? De política mesmo, de adotar, né? Como meio de ensino. Você dá aula para o ensino médio? Ou você dava aula, né? Porque agora estou tentando voltar a dar, confesso. Mas tem como fazer doutorado? Tem, assim, vamos ver. Porque eu dou aula de reforço desde 2017. Tá. E aí, nessas aulas, eu geralmente sou professora de Fund 2 e ensino médio. Então, é uma faixa etária ali que eu estou muito acostumada como professora de reforço. E ano passado eu comecei a dar aula na ETEC. Na Santa Efigênia. Só que eu também me apaixonei. Então, eu tô vendo que ela vai sair com um podcast daqui também, vai se apaixonar. Já faz um. Que a Maia é canceriana. Ai, para! Eu fico tímida. Não, então, eu tinha muito medo do ensino médio. Meu ensino médio não foi legal. Só que aí eu entrei numa sala na ETEC que era incrível. E eu amei aquilo. E aí começaram... Porque tem toda uma questão de defasagem de professor na rede pública. E aí eu tava chegando, eu não tinha a menor, assim, noção e vivência de burocracias escolares. Então, a coordenação chegava e falava, quer mais essa turma? Quero. No final das contas, eu tinha 7 turmas. Então, eu senti que eu perdi a mão nas minhas paixões. Você dava aula de... Eu entrei como língua portuguesa, só que aí, ali nas disciplinas, nos componentes, que a gente chama na ETEC, tinha coisas do novo ensino médio. Que eu não peguei isso. Então eu dava, por exemplo, um negócio que se chamava processos criativos. Que legal! Que eu amava. Eles detestavam. Porque é o novo ensino médio. Então, aí eu peguei
terminei com muitas turmas, tive que sair para pegar a bolsa do doutorado. Só que essa turma que é a minha paixão, que é o meu amor maior... Não, tem 2 turmas que são meu amor maior, mas essa primeira, que foi a primeira que eu entrei... galera. Sem ciúme, galera. Essa que foi a primeira que eu entrei, eles ficaram sem professor agora. Nossa. E aí começaram, volta. A escola abriu o processo e quando eu percebi, eu já estava inscrita, já tinha mandado os documentos. Mas eu quero voltar com calma. Então, por isso, eu quero, mas vou voltar com calma. Mas isso é uma questão porque o doutorado, eu sei que exige, mas é mais uma questão por conta do tempo ou é uma impossibilidade que você não pode, enquanto o doutorado, fazer outra coisa? Tem um limite do doutorado, que são 12 horas, por causa da bolsa. Ah, tá. Mas, mesmo 12 horas, eu acho muito. Então, tô bem voltando com uma tentativa de me autocontrolar para ficar com essa turma. Até porque tem a preparação da aula, né? Não são só as 12 várias horas. burocracias escolares. E eu tô dando aula em Tatuí também. Isso, Então, conta. É o Conservatório de Música de Tatuí? Misericórdia. Misericórdia. É aquele conservatório que todo mundo conhece. E eu não sabia que tinha artes cênicas lá. Vá para o Festival de Teatro Estudantil de São Paulo no final de julho, que conhecerá. Não sei, não tem a ver com ópera, por exemplo? Que faz junção com o conservatório, não? Não, eles têm o conservatório, tem toda a parte de música. Eu acho que lá tem, tipo, canto lírico. Mas tem uma parte que é de artes cênicas mesmo. Nossa. E eu acho incrível, também estou apaixonada. Claro. Vai abrir um conservatório. Vai estudar música, daqui a pouco, é verdade. Daqui a pouco a gente vai incluir aqui. Limites. Lá um dos melhores lugares do país, assim, incrível, certamente. né? Incrível. E não são os mesmos alunos? Não. Eles têm um projeto pedagógico, assim, muito interessante, porque tem turminhas de crianças, aí tem os ateliês para os adolescentes, eu estou dando aula para uma turma de 14 e 15 anos. E tem os cursos regulares, que tem a galera acima de 18. E eu tô como professora convidada. Então, Chique. eu posso até estar apaixonada, mas assim, sabemos que tem um fim. Então, por isso também que eu tô tentando já pegar as aulas do ensino médio, porque eu continuo sendo professora ano que vem. Sim, porque ótimo. Também, financeiramente, só a bolsa de doutorado, ela não... Pois é, não tem como aí vem só ficar com criativa. doutorado, né? Exato. É isso. Você conheceu essa parte de artes cênicas, não? Não. Quando eu fui, eu não lembro o ano exato, mas provavelmente foi em 2017. A gente auxilia um projeto de música chamado Primeiros Acordes, que é em Rio Grande da Serra, que é uma cidade no ABC paulista. E à época, o poder público lá do município, quando a gente queria implementar, porque ele é via PROAC, né? Então, isenção fiscal, tem uma empresa local, e o poder público cedeu o espaço físico, que era uma escola municipal, que já tinha um projeto Guri lá também, que é bem famoso de música. Aí eles organizaram uma ida para poder fazer uma visita técnica, para conhecer mesmo o espaço. Eu não soube, não sei se já tinha nessa época lá esse curso, mas a gente conheceu a parte de música também, que era o foco, assim, mas não conseguiu desenvolver nenhuma ação parceira, mas o projeto aconteceu, tem até hoje, Primeiros Acordes. Mas é incrível, né? Não, incrível. É maravilhoso uma lá. Coisa que eu gosto muito, é porque, né, é um deslocamento de cidade toda semana. Toda semana que você Toda semana. Não é muito perto, não. Não é, né? São 2 horas. 2 horas. Aí eu chego assim na rodoviária, aí você já escuta o som do conservatório, assim, é uma coisa... E o lugar que fica a sala que eu dou aula, que eles chamam de setor, é uma casa, numa ruazinha, assim, em cima da rodoviária. E aí é muito legal, porque as aulas, pelo menos as que eu dou, acontecem dentro desse setor que é uma casa, e você escuta os sons do conservatório, que tem o Teatro Procópio Ferreira, e é uma coisa, eu acho muito poético. Adoro circular por um... É uma alegria. Lá é um... Não vou usar a palavra case. Lá é um caso de Case é muito bom. de economia criativa local. É
Mesmo, né? A cidade é Mas que reconhecida internacionalmente. poucos falam, né? A gente ouve falar de Paraty, né? Ele podia ser melhor difundido, mas assim, dá pra dizer quem é da área artística, Quem que é já é da bastante, área, já sim. conhece, Sim. quem tem Aham. interesse por música, e quem vai pesquisar alguma coisa acaba assim, ó, Tatuí tem isso, sabe? Tem aquela Sim. marquinha, assim, da cidade. Dá pra melhorar, mas dá pra dizer que é. Sim. Dá pra dizer que é, porque gira, né? Tem eventos lá, Super, enfim, gira bastante coisa. Eu faço licenciatura, né, de teatro na Unesp. E aí, Nossa. Então, Meu Deus é. do céu, quantas Que profissão horas que a tem gente seu tá dia? falando? Eu já não sei mais, né? Eu não sei, amor. Estamos falando sobre nossas paixões aqui. Não, só que eu fui como professora convidada por causa do trabalho que eu faço no meu grupo, que é sobre Céus, e tem alguma coisa a ver com a minha pesquisa de doutorado. Enfim, só que aí eu cheguei lá e falei, nossa, eu tô aqui no Conservatório de Tatuí. E aí eu puxei o estágio da Unesp pra fazer lá também. Ah, que E essa semana eu ótimo. pensei, eu vou transformar meu TCC nisso. Pronto. Pronto, eu quero mais lugares pra falar sobre as minhas paixões e eu acho que, né, por que não falar de Tatuí no TCC? Você prestou vestibular de novo para entrar na Unesp? Prestei. Misericórdia, eu vou falar isso várias Misericórdia. vezes. Que olha, vestibular. Porque a gente fala basicamente pro pessoal que está prestando prova, vestibular. Enem, vestibular, a ideia é essa, Como né? que... Porque agora mudou, né? Agora é só Enem, é isso? Tem o SISU, que é o Sistema Unificado. E aí, para entrar nas federais, institutos federais, você presta só o Enem. E com a nota do Enem, você se encaminha ou para uma federal, para o Instituto Federal, né? E aí também, o Enem, ele também gera uma nota que, se eu não me engano, pode ser utilizado pelo ProUni nas universidades particulares. E também, não sei bem como funciona, mas às vezes dá para usar na USP, nas estaduais, mas não... para não federal. tem muita coisa. Tá. Isso também é bastante confusão, né? A USP, por Muito. exemplo, que é muito conhecida, ela é estadual, ela não é federal. Tem um vestibular É a próprio. universidade do estado de São Tem Paulo. vestibular próprio, É. aqui é a FUVEST, né? A Unicamp, Continua, eu imagino então. que também. Mas vocês falam de vestibular com a galera nas ETECs? Que vocês circulam nas ETECs. Mas a gente Não? nunca falou, É, né? a Preciso gente- estudar. É, Aliás, você me a- explica, galera. A experiência que a gente teve mais foi quando a gente fez uma websérie aqui no próprio canal do Utopia, que na época chamava Culticultura, que a gente começou a falar sobre temas relacionados ao Enem, e a gente falou um pouco sobre o Enem, como é que foi pra gente, e algumas questões à época, que foi antes da pandemia, Mas foi esse ano que eu descobri que mudou tudo, assim, do SISU e não sei o quê. Eu não sabia. A gente fala mesmo sobre... A ideia, na verdade, é levar profissionais para poder falarem sobre suas experiências, né? Então, é isso. E daí já tá rolando um intercâmbio legal de coisas, Legal. assim. Até entre os profissionais que acabam se conhecendo e fazendo coisas nas cidades onde a gente vai depois. Mas mais Nossa esse foco. especialidade não é falar de vestibular, não. Nossa, aliás, gente, ainda bem que passou essa fase da Mas minha eu falava vida. que mudou por causa de política pública. Acho que é E tá, bom você explicitar acha que isso. tá melhor, assim? Eu acho que tem mais acesso na universidade. Porque, gente, eu acho que eu sonho até hoje, sabe? Esse negócio de vestibular, porque foi um trauma. Ainda não mais? deve ser muito fácil, Tem, né? não, Mas deve é ser um, menos. é um período traumático. difícil. Mas, por exemplo, isso do sistema unificado, ele permite que uma pessoa que esteja, sei lá, no Amazonas, preste uma federal de Guarulhos. Faz Que sentido. tem essa rede de Não precisa comunicação. ficar assim. viajando. Isso, porque o né? Enem é nacional. Nossa. Então, e fora isso, também teve uma ampliação das universidades federais e dos institutos federais. Sim. Então, E vai voltar agora, né? Ah, Que é. a gente teve também aí 4 aninhos para esquecer. opa, Aham. é isso. Tamo aí. E aí, por exemplo, você presta o Enem e você já escolhe a faculdade que você quer. Escolhe a faculdade e o curso. Tá. E aí tem primeira opção, segunda opção Tem. também? Aí tem a nota de corte de todo mundo que prestou, tem uma matemática aí que eu não... Mas é interessante falar sobre isso, porque eu não tenho com exatidão, mas eu lembro quando a gente pesquisava um pouco, são pouquíssimos países que têm um exame nacional como o do Brasil, de Sim. tamanho e qualidade, até pelo tamanho do Brasil, e que dá acesso na área privada e pública, assim, né? Então,
Tem a gente bastante pensa coisa. assim, por exemplo, tem cursos, eu acho que inclusive dentro da economia criativa, que às vezes eles não estão em todas as regiões, por exemplo. Sim. Não são tão. E aí a pessoa, ela pode escolher alguma coisa que não está perto dela, mas que ela consegue. Ela não precisa se deslocar para. Só para prestar uma prova. Nossa, eu acho que se tivesse isso na minha época, eu teria prestado fora de São Paulo. Eu acho que sim. Porque o próprio deslocamento já é um teste à parte, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Nossa, eu lembro que quem prestava medicina, gente, gastava uma grana, né, para viajar para vários Ainda lugares. faz, porque isso é uma rede das federais, né? É. Tem as outras privadas e ainda tem estaduais, isso. eventualmente alguma municipal que eu desconheça, mas já é um grande avanço, Sim. é legal saber. Evita o choque de datas, por exemplo, Sim. de prova no mesmo dia. Eu lembro que quando Acho que é um ganho, sim. eu fiquei com vontade de prestar, eu acho que era a UFBA que tinha produção cultural. Se tivesse isso, talvez eu tivesse prestado, talvez eu estivesse lá em Salvador, curtindo o sol. Aí a prova ajuda também a levantar dados demográficos, né? Queira ou não Sim. queira, é riquíssimo. Sim, Super eu importante. acho importante. Legal. E a gente falou da ETEC, né? Você fez ETEC. Você não só deu aula, como também estudou, né? Estudei. Você prestou em 2019 para entrar em 2020. Foi isso? Eu prestei antes, mas eu não estava em São Paulo no dia da matrícula. Ah, tá. Aí eu acho que isso foi antes do mestrado, eu acho. Tá. Aí quando eu terminei o mestrado, eu prestei de novo o curso de teatro. E aí você entrou em passei, entrei. 2020 e aí começou a pandemia, né? Como foi fazer? Tudo online, né? Teve tudo isso. Era meu sonho fazer teatro e veio a pandemia. E aí você fez teatro online. É teatro É. ou não é, galera? Esse debate. É, Ah, É o teatro que dava, né? exato. É isso. bom, o que dizer? Eu acho que eu tinha uma coisa muito afetiva com a ETEC, porque é a escola da minha região, né? E a ETEC tá ali onde era o complexo penitenciário do Carandiru. Então, isso verdade. para mim é muito significativo. Foi uma escolha mesmo. Uhum. E aí, claro que quando veio a pandemia, ficamos muito frustrados. Demorou para voltar online, mas a ETEC foi um dos lugares que voltou a ficar online mais rápido. Tipo, voltou a ficar online, não. Presencial. Voltou a presencial um dos lugares mais rápidos e também a adaptação para o online aconteceu antes de outros cursos, por exemplo. Tá. Então, às vezes estava começando uns debates de virtual, remoto, e a gente já estava fazendo aula, sei lá, 2 meses. Tá. Mas eu fiz uma amiga logo de cara na prova de aptidão, que é a Vitória. Trabalha comigo até hoje, Vitória Savini. E eu lembro que a gente pensou, assim, em trancar o curso. Mas é teatro, mas como vai ser online? Só que a gente pensou também, poxa, a gente está torcendo para acabar a pandemia e é um momento que vai passar, né? Acreditamos que vai passar. Quarentena, né? Era 40 dias, exato. A gente falou, não, vamos trancar e vamos viver essa experiência das artes cênicas com vídeo. Porque eu também não tenho muito... Agora eu tenho mais por causa da pandemia. Exato. Mas antes, quando eu pensava em audiovisual, era uma coisa a galera do audiovisual Sim. e eu do teatro. Então, eu acho que ser obrigada a lidar com o vídeo me fez pensar outras possibilidades artísticas. E eu já vinha do teatro de grupo. Eu queria muito meu DRT. Ah, tá. Então, eu não sinto que foi uma experiência perdida ter estudado na ETEC online. Uhum. E sinto que trouxe coisas novas artísticas. E, de qualquer forma, eu tinha um corpo docente incrível no curso de teatro da ETEC. Que, aliás, me orgulho em dizer que, por alguns meses, foram meus colegas de trabalho também, quando eu dei aula lá na ETEC de Artes. Sim. Então, para mim, foi ótimo. E eu voltei pro teatro mesmo pela Totalmente, ETEC. né? E, enfim, tento
continuar ali, porque também é uma paixão. Também. Você citou Mantendo teatro as de paixões. grupo, né? O que é teatro de grupo? Teatro de grupo. Teatro de grupo. Ou qual a diferença do teatro de grupo? A gente abordou teatro isso, de mas não grupo. Pro teatro de não Teatro grupo. de grupo. A gente, na verdade, falou de teatro de pesquisa. Teatro de pesquisa, foi. Teatro comercial. Olha, corro o risco de errar. Não, Da sua teoricamente. experiência, não precisa, não precisa ser, ser teoricamente. academicamente. Porque assim, ó, a gente começou no teatro, um curso de teatro, que se transformou num grupo, que foi o Instituto Teatral, Verdade. né? E aí, de lá, você foi direto pro Torneado? Fui. Que é um grupo de teatro. Sim. E então, acho que a gente pode explicar o que você fazia, por exemplo, no Torneado. Eu acho que o teatro de grupo, ele é um coletivo de teatro que trabalha com teatro, pesquisa teatro, estuda teatro. E faz isso continuamente. De modo que, se não vier um edital pagar a passagem, Vai ser do bolso. a gente vai tentar, de qualquer forma, estar ali. Uhum. Isso é um teatro de grupo. Então, por isso que eu comecei falando da Sobresséus, porque a Sobresséus é o meu grupo. Tá. Embora eu trabalhe com outras pessoas do teatro. Você criou com outras pessoas a Sobresséus ou já existia? Você... Eu sou uma das criadoras. Tá. E a gente gosto de dizer que temos ainda, a orientação pedagógica do Helder Sereni, que é professor do curso de teatro. Então, ele foi um professor que ajudou a gente a colocar esse grupo como parte do curso e se desenvolver, assim. Tá. Então, Como que isso vão surge? ter um par experiente no trabalho. Quer falar? Eu ia perguntar sobre nesse sentido da sua experiência, claro que tem diferença entre os grupos. Tem divisões exatas, assim, uma pessoa faz isso, aquilo, como é que é? Vocês discutem tudo? Isso é uma questão, assim. Uma das primeiras coisas que a gente conversou na Sobresséus... E, assim, eu fui do Torneado, só que eu era muito novinha. Eu tinha 16 anos. Não sei como eles se organizam, Hoje. né? Hoje. No Torneado, eu entrei para ser atriz, mas o Torneado me ensinou muitas coisas. Por exemplo, dramaturgia, iluminação. E isso é a experiência do teatro de grupo, porque eu aprendi estando nesse grupo. A gente nunca teve uma aula de dramaturgia, a gente aprendeu fazendo. Eu nunca tive uma aula de iluminação dentro do grupo. Eu aprendi desencapando e enrolando fio, por exemplo. Trocando fio de luminária. Então, e para mim, quando eu falo de teatro de grupo, eu estou falando também de uma experiência que vem muito da prática em grupo. Que se tem alguém que sabe mais de dramaturgia, por exemplo, o William, eu aprendo com ele sem necessariamente que ele pare para dar uma aula para mim. Mas aprendo com a prática dele. William Costa Lima, dramaturgo. Que a gente entrevistou aqui, galera. Podem ver. E aí, sim, na Sobresséus. Uma das coisas que a gente conversou, quando a gente foi montar esse grupo, e que o próprio Helder levantou, o Helder Sereni, ele falou, o que vocês querem fazer? Vocês querem fazer um trabalho que é mais colaborativo ou mais coletivo? Ah, tá. Antes, assim, surgiu uma vontade de ter um grupo. Uma vontade. Eu já entrei na ETEC querendo ter um grupo. Ah, tá. E aí fiz amizade com a Vitória, que inclusive tá no meu grupo. Aham. Eu tava Eu lá acho no que ela primeiro me dia segue. já, visando. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Vitória. Qual? Vitória. Vitória Savini. Porque eu lembro que. Ela me segue, vou seguir de volta. Segue de volta. Propaganda. Não, e aí eu já tinha esse desejo. Eu participava de um projeto lá da ETEC, do curso de teatro, que era o Escancara, que era lives, época pandemia, estamos falando de pandemia. E aí o Helder falou, eu acho que seria muito legal se o curso tivesse uma companhia, que fosse uma referência, tivesse um diálogo. Eu falei, adorei essa ideia, eu quero ter o grupo. Maravilhoso. Aí ele, quem quer? Quem mais quer entrar? Aí fomos nos juntando. E a primeira conversa foi meio isso. O que vocês querem fazer? Vocês querem ser mais coletivo, todo mundo junto, pensa tudo? Ou colaborativo, cada um com funções? Só que
essa turma que se juntou era uma turma que já tinha experiências misturadas. Por exemplo, a Vitória, ela é professora de dança há muitos anos. E eu já tenho uma caminhada na escrita, por exemplo. Então, quando a gente falou, talvez seja melhor dividir funções, eu não estava pensando muito onde ir, assim. A gente falou, eu gosto disso, eu gosto disso, gosto disso. E aí, por sugestão do Helder, a Vitória e eu ficamos à direção com a Silvia Alice, que estava na voz. Então, a gente tinha uma direção de corpo e movimento, preparação corporal com a Vitória. Eu fiquei na direção mais focada na encenação e na dramaturgia. E a Silvia, que estava no grupo naquela época, ela ficou na parte de música e voz. E aí, as outras pessoas estavam em cena e numas de, assim, descobrir outros lugares do teatro. Porque a ETEC também concentra um público que está começando a fazer teatro. Sim. Enquanto você está começando, você não sabe muito, assim... Sei lá, quando eu entrei no Torneado, eu não acho que eu sabia que eu gostava de dramaturgia, por exemplo. Descobri ali. Claro. Hoje, na Sobrecéus, né, a gente tem aí 2 anos já. As funções, elas são bem divididas, assim. E no meu grupo, a divisão de trabalho funciona. A gente tenta se estimular para que a gente cresça nas funções que a gente ainda não desenvolveu tanto. Então, por exemplo, eu não diria que eu sou tão desenvolvida quanto encenadora como dramaturga, por exemplo. O que é encenadora? Que pensa a encenação, pensa a cena. Pega o texto, ou pega a ideia. Entendi. Que é o que a gente chama de diretora. Né? Direção. Geral. Direção. É como a gente tem outras 2 diretoras, aí entrou uma de voz que é a Camila, que também já era da música, fez produção musical, fez regência. Eu não uso muito esse termo porque parece que eu sou a única, mas eu não sou a única, né? Então, eu acho que encenação é mais... porque eu também estou descobrindo o que é esse lugar de encenação, de direção, no grupo. Tá. Quer dizer... Olha... no grupo. Então, eu acho que é legal esse lugar do teatro, para a gente também descobrir habilidades, assim. Então, às vezes, acontecem uns rodízios, assim. A gente escreveu um edital, por exemplo, que eu quero chamar outras 2 meninas para dirigir um documentário, por exemplo. Então, até então, elas não fizeram uma direção no grupo. Mas eu acho que é legal que elas se desenvolvam aí, por exemplo. Não sei se esse é o ideal. Mas esse é a sua experiência, né? Como a gente trabalha. Não necessariamente todos os grupos são assim. Né? Não necessariamente. E a gente conversa entre áreas. Lá dentro da Sobrecéus. Então, a minha dramaturgia é muito contagiada pelas ideias do grupo. Por exemplo, tem uma peça... Como que é o seu processo de criação, assim, da dramaturgia? Acho que depende do trabalho, assim. A gente tem... A nossa primeira peça, eu propus os disparadores. Vieram 2 textos. E aí, eu fui costurando, coloquei coisas novas. Por exemplo, cada um escreveu alguma coisa e você foi costurando? Por exemplo... Vou falar do Crônica número 1, por exemplo, como exemplo. Tá. A gente queria fazer um experimento no final do ano. E aí, estava indo muito nos ensaios. Eu, a Vitória e a Cíntia Martinelli. E aí, dentro da Sobrecéus, eu já estava experimentando algumas coisas de fotografia narrativa. Que quem levou... em outra ocasião, foi um menino que estava na nossa iluminação e cenografia, que é o Pedro. Sinto muita falta dele. Enfim. E aí, quando a gente falou de fazer uma peça, eu falei, tragam fotos e vamos contar a história dessas fotos e a gente vê o que surge daí. Uau.
E aí, só a Cíntia foi no ensaio naquele dia, a Vitória estava conduzindo, eu estava gravando os vídeos lá do forró. Ah, tá. E elas foram depois pro lugar que eu estava gravando. E aí a Cíntia, a gente se juntou e a Cíntia contou a história da festa. E a história que ela contava, ela mostrava uma festa, Uma foto. a típica foto atrás do bolo de aniversário Ah, sim. dela abraçando a avó. E aí ela falava que era uma festa surpresa, mas que ela não lembrava detalhes da festa. Tá. E que ela lembrava da expectativa. E aí eu lembrei de um dia que a Cíntia contou que o pai dela estava esperando um transplante de rim. E aí nessa história tinha todo um lance de o telefone vai tocar e vai ser a pessoa falando que o rim chegou. Aí chegou um rim uma vez e não era o rim, não estava bom o rim. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, e se a gente falasse dessas expectativas, né? Ela falou, acho que é legal. E no doutorado eu pesquiso teatro documentário. E eu estava lendo uma peça que tem muito uma questão de inserção de arquivos em cena, inserção de documentos em cena. E aí eu peguei, a Cíntia tinha me mandado um áudio no dia que o rim bom chegou. E no dia que chegou o rim ruim, ela tinha mandado um texto. E aí a gente começou a trabalhar a partir dessas fotografias. Da fotografia dela, do texto de mensagem de WhatsApp e do áudio. Tá. E as imagens que não são textuais a gente foi criando. Eu e a Vitória a gente dirigiu. No final das contas também colocamos uma narrativa da Vitória, que tinha uma relação com o pai, com expectativa, com medo. E aí a gente colocou uma minha. Também tinha história de pai, expectativa. Esse foi o processo dessa peça. Todos os processos acontecem dessa forma? Não. Que legal. Depende do processo, depende do coletivo, né? Vários estímulos, né? Vários Assim. estímulos. Mas eu gosto de trabalhar com contágio. Eu gosto de... Não que eu não possa sentar e escrever um texto sozinha. Acho que a gente consegue fazer isso. Mas o que eu acho interessante do teatro de grupo é que a gente está ali. Às vezes uma conversa no café, ele pode ser uma cena 3 semanas depois. Que eu acho uma experiência que você vai ter, né, Léo? Porque você escreve sozinho, mas você foi convidado para escrever, não teatro, mas para escrever com o Gui, não foi? Eu recebi, na verdade... Bom, eu escrevi, por enquanto, 2 peças. Foram encenadas a partir de ideias que eu tive e fiz. Que, na verdade, foi também pela observação das suas filhas, né? Que tem... Sim, foram uma sucessão de coisas, né? Oportunidade pelo que a gente faz de patrocínio, aí vontade... Interesse pelo tema, observação de criança, tal, juntou nas 2 fantasias. A partir disso, eu recebi 2 convites que são coisas diferentes que eu vou ver se vai experimentar. Uma é participar da produção de um livro mesmo, em parceria com um colega nosso, Guilherme Truco, que é uma coisa que eu nunca fiz, e escrever uma peça com a ideia de alguém, que uma pessoa me passou uma ideia e falou, ó, se você quiser, tá aqui uma ideia, eu queria que essa história fosse contada e até, né, que para mim é bem diferente, né, receber ali porque o livro já existe uma ideia e um tema, ele me convidou para, né, seguir naquela linha, a gente não vai debater o que vai ser feito, ele falou, ó, eu queria que você participasse disso, né? Tá. Que é uma coisa diferente, realmente, assim, que eu ia até te perguntar sobre isso, se você já fez um processo similar nesse sentido, de alguém te propor uma ideia específica e você entregar livro, poesia, prosa, dramaturgia, o que for. Sim. Na Sobrecéus tem 2 exemplos, assim. Primeiro que tem um que a gente vai, inclusive, reapresentar dia 10 de setembro, que é um festival de peças sobre livros do vestibular. E aí um amigo ligou. Legal. Aí, galera, que vocês estão passando no vestibular. Vamos aprender. Ele falou, olha, a gente precisa de... Você tem alguma peça de vestibular do seu grupo? Eu falei,
não. Você toparia ler alguma coisa? Eu falei, ou de teatro Bradesco. Eu falei, sozinha? Não. Mas e seu grupo? Eu falei, difícil. Aí ela falou assim, então, mas é que a gente precisava tanto de uma apresentação do Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles. Eu falei, sim. Foi esse. Foi eu até esse. anotei Quando, aqui. que horas? Faz sentido. Então, mas porque era a Cecília. Então, por exemplo, esse eu fui com uma encenação para resolver. Então, assim, eu vou entregar esse trabalho com limites. Mas, por exemplo, a gente pegou os poemas que mais caem no vestibular desse livro e a gente propõe uma leitura encenada. Então, a gente lê alguns poemas e aí tem uma coisa teatral, com imagem, com projeção. Que máximo! Então, esse é um trabalho que talvez eu não fizesse como dramaturga, eu fiz porque alguém precisava. Tá. Mas é um processo Isso funciona. interessante, sim. Mas tem tem uma afinidade com a Cecília, né? Exato. Então, Sim, também não sim. é qualquer, veja, mesmo desse lugar, também não é qualquer demanda, né? Eu acho que a gente tem essa liberdade, né, de escolher com o que a gente quer trabalhar. Sim. Tem isso. Eu tô pensando aqui agora também, porque tem uma questão de... Talvez a gente não tenha falado sobre isso, que é interessante, assim, de indústria na questão do audiovisual, que a gente tem a Globo aqui, que acho que dá para dizer que seja mais parecido com Hollywood, por exemplo, que assim, você é roteirista, você é contratado para escrever o que o estúdio quer, o que não quer, se ponto for, final. Ou episódio para isso e tal. Que é um caminho. Sim. Mas no teatro, a maioria das vezes é uma questão autoral mesmo, Sim. né? A pessoa ali propondo alguma coisa. Sim. Pelo menos eu não conheço essa coisa assim de ter dramaturgos específicos para abastecer certos tipos, verdade. entende? Agora, Igual... Não, desculpa. Não, imagina. Não, que isso por exemplo, da ideia que você falou de... Quando você falou, eu pensei nisso, assim. Eu tenho essa ideia, você pode escrever. Esse é um terreno que me deixa um pouco com medo, assim. Sim. Porque tem as expectativas, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu fiz com ex-alunas minhas. E o trabalho meio que se chama Lembre de Mim. Uma menina, a Stephanie, ela me trouxe um texto sobre luto da avó e falou, queria montar a minha cena, me ajuda numa cena? Tudo bem. E aí, novamente, apaixonada, quando me percebi, eu estava escrevendo a cena num festival de teatro adolescente. Nossa. E aí, nesse processo, veio outra menina com outro texto. E eu falei, tá bom, vamos levar as duas. Só que aí dá para colocar em cena. E aí que vem lidar com... Porque eu preciso fazer uma costura, mas também não é só meu. Então, como que eu lido com as expectativas? Talvez seja esse seu desafio também. E pensar quais... Tá. Qual o seu lugar como dramaturgo. Porque também a gente não consegue atender a todas as expectativas, né? É que isso aí, o que você está falando, é interessante pela questão da experiência. Quem me convidou, no caso, é uma pessoa que eu conheço, com quem eu tenho liberdade para conversar, Mas que é não diferente. foi a primeira vez que te propuseram isso, né? Acho que para uma dramaturgia talvez tenha... Uma ideia de uma pessoa para dramaturgia talvez tenha sido, eu não me lembro. Teve. Sobre homens, sobre sensibilidade. Teve. É que essa eu fiz questão de deletar. Então, Se porque eu não isso, lembro, né? não aconteceu. Não, é que esse foi um processo um pouquinho diferente, porque, na verdade, uma pessoa estava querendo fazer trabalhos de direção e queria saber se eu tinha algum texto. Eu comecei agora, né? Eu falei, olha, eu tenho uma ideia própria de escrever uma coisa, né, relativa... Enquanto eu explicava, a pessoa foi tentando puxar para o que ela queria fazer. Aí eu falei, não, aí esse é o não. risco. Não, mas aí é outra coisa, não tem como fazer. Nesse caso é uma questão de se poder conversar, e obviamente é um desafio, porque você quer atender bem o que a pessoa está imaginando, mas talvez ainda é diferente quando se fosse uma contratação como é feito para um roteiro de audiovisual, né? assim, olha, Verdade. preciso disso, que aí tem sala de roteiro, a refação, tem que fazer assim, não quero isso, tira isso, põe isso, que é bem complicado, né?
São experiências, mas é uma coisa a se pensar, né? É o lugar do trabalho também, né? Porque é claro que eu gosto mais de estar envolvida pela arte, pelo teatro e por tudo, mas entregar um texto de dramaturgia que, de repente, não é o que eu queria fazer, é como, sei lá, entregar uma tradução de um texto técnico, uma revisão. Mas eu acho que é muito interessante experimentar esses lugares, porque eu acho que isso também vai ajudando a gente definir o que a gente quer dentro desse campo, assim, porque de repente você descobre que gosta, né? E no caso, seu tem uma camada, porque você entende de cena, que é o que você está dizendo. Então, quando você está escrevendo, você pensa nisso. No meu caso, não. Eu deixo para, até hoje, a direção resolver. Porém, a gente tem conversado, uma coisa que eu tenho tendência e interesse, é a questão de colocar audiovisual e tecnologia pela questão da fantasia mesmo, assim, para ficar uma coisa mais rica. Aí que eu gostaria de entender mais em como pensar isso de maneira cênica mesmo, né, para poder participar disso. De maneira possível, né? A pessoa que te convidou, ela deu a ideia e aí você tá como dramaturgo. É isso? Eu preciso aceitar, né? Mas você tá pensando. Propôs, assim. Não, eu não tô pensando, eu quero tentar, mas eu não coloquei, já vou fazer e começar agora. Falei, vamos. Propôs uma ideia, deu um filme de exemplo que eu não me lembro o nome, mas é um filme italiano. E me deu um argumento. Né? Eu gostaria que essa história fosse contada por uma questão que eu entendo ser pessoal dele, por ter passado ou pensar sobre coisas que estão contidas nessa história e nesse filme que ele viu, né? E eu achei divertido, porque tem uma coisa também que eu acho que iria para um lado mais de... Eu escrevi duas peças infanto-juvenis, seria uma adulta, não tenho isso, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Mas o que eu acho interessante, que eu penso, é a primeira vez que eu pensei sobre isso, assim, teatro brasileiro, basicamente, ele é autoral ou compra de direitos, né? Musical, alguma coisa que você compra. Sim. Mas essa coisa do processo... Eu acho que é difícil ser encomendado, né? Assim, olha, preciso escrever. Eu acho que com os editais, eu acho que tem. Observa um funcionamento assim, por exemplo, um grupo de pessoas se junta e consegue um edital, aí chama um dramaturgo, chama uma dramaturga. E essa pessoa vai escrever dentro daquele projeto. Tá. Eu acho que tem, assim, acho que é um lugar, assim. É um lugar, legal. Não. A gente vai fazer esse processo com HQ. Tô pensando aqui agora também, né? A gente tem um processo que é derivado do projeto de teatro. A primeira peça que eu escrevi, O Sonho de Herói, vai virar uma HQ. E esse projeto é um pouco antigo e tal, e a ideia era assim, não, vou escrever tudo que vier pela frente. Eu descobri que roteiro de HQ visual eu não tenho muita paciência. E agora, no momento, nem tempo. Tá, eles contratam uma roteirista de HQ e é isso que vai acontecer. Acho que tem um lugar de experimentação, né? Agora, pensando nessa história das encomendas, né? O prazo me preocupa. Sim. E isso eu acho que é um desafio. Mas eu ia te perguntar, se você escreveu em periódicos e jornais, tinha a questão do prazo? Tem. Como que é? Porque, eu não tive essa experiência... É ruim. Não, tem o prazo. Eu acho que, assim, a escrita, ela é mais fácil de fazer no prazo. O problema, prazo, é, por exemplo, quando você tem que... Eu me pego muito nos prazos por uma questão assim, porque eu tenho que pensar dramaturgia e encenação, geralmente. E aí, em poucos tempos. Tá. Assim, poucos tempos. Por exemplo, esse da Cecília Meirelles, a gente fez em menos de um mês. Nossa. Então, eu sou uma pessoa pouco assustada com prazos. E, geralmente, quando é edital, você tem um prazo que é bem pouco flexível, né? E você também está trabalhando com um produto que é criativo. Então, o que eu acho que é o desafio eu tenho que gerar um texto em 2 meses. E a impressão que eu tenho é que no final eu fico com a impressão, se eu tivesse um mês a mais... mas sempre, sim, né? Entendi, velho. Eu entrego no prazo. Tipo, texto é mais fácil de entregar no prazo. Agora, quando é um trabalho mais extenso, por exemplo, uma dramaturgia... Aí eu acho que eu admiro muito quem
quem executa, assim, boas dramaturgias em pouco tempo, porque não é simples. É que provavelmente esses 2 meses que você tem para entregar, você não está fazendo só isso. Por isso acho que esse que é o problema. Isso, Se entendeu? fosse só isso, geralmente talvez, são outros trabalhos. E geralmente quem trabalha com dramaturgia tem outros trabalhos que também envolvem intelecto e escrita. Então. Então, como que você divide, né, a energia, a concentração de escritas distintas? Fica Ou doido, porque né? se eu passar, sei lá, 5 horas escrevendo uma dramaturgia, eu não consigo passar 5 horas revisando minha pesquisa de doutorado, Exato. né? Tipo, ou escrevendo um projeto, escrevendo, sei lá, justificativa de um projeto. Talvez o processo do audiovisual funcione assim, porque existe, tipo, sala de roteiro. Tipo, a pessoa fica lá 12 horas Isso. fazendo isso. Acredito Né? nisso. Talvez, sim. Uau. Porque quando você escreveu, eu até anotei aqui que você escreveu Revista, Ruído, Manifesto, Construtores de Histórias e os jornais Entre Mentes e o Pimenteiro. Foram crônicas e contos que você escreveu? Ou não, só crônica? Foram crônicas. Eu acho que cada um daí tem uma relação diferente, né, com prazo. O Construtores de História e o Entre Mentes foram publicações pontuais. Então, é um texto. Tá. Você pode mandar mês que vem? Tá, tipo, não era assim, toda semana você tem que escrever. Então, você consegue. Uhum. O Pimenteiro, eu também estava como editora. Era um... Então, você que mandava. Eu mandava. Só que aí não era só escrita, né? Era toda uma organização de editoração. E ele tinha um prazo porque o fundo de apoio da universidade imprimia os jornais. Tá. Tinha um prazo do fechamento. Podia ter trazido para vocês. Sim. Então, eu acho que depende muito do trabalho, assim. Mas, no geral, nessa época, eu publicava mais crônicas. Assim, era uma coisa mais... Acho que crônica funciona com prazo. Funciona, porque é um texto, ele pode ser curto. Você consegue ser concisa. Eu lembro que a época que eu mais escrevi crônica é quando a gente publicava no jornalismo. E eu tinha um combinado. Olha, toda semana eu vou te mandar, tá? Lógico, se eu não conseguisse mandar, tudo bem. Mas aquilo me estimulava a escrever. Sim. Depois que o eu prazo, parei... ele também tem seu lado bom, se a gente for pensar assim. Sim. Se a gente não tem um prazo, a coisa corre o risco de ficar... Mas eu tenho vários textos começados e não terminados. Exato. Mas então, cai nisso também a coisa da autoralidade que você... Eu não estou falando das dificuldades que se tem para realizar um projeto, mas a autoralidade te permite, se você quiser fazer uma coisa, ir no seu ritmo. Sim. Quando você é contratado, não, né? Você tem que atender demanda ali específica. Ou quando você passa da questão... Você pode apresentar para um edital para poder escrever alguma coisa que ainda não está. E você vai ter que atender um prazo, né? Sim. Cai tudo nisso. Você tem que pensar se vale a pena ou não, né? Eu tenho problema. Da experiência que eu tive quando teve prazo na segunda foi bem chatinho. Assim, Não é um negócio gostoso, né? Tipo, mas vira muita obrigação. Mas assim. também é isso, porque eu faço muita coisa junto. Também. Sim, isso Se você conseguisse ficar ali, acho que fluiria no que a gente considera um espaço de tempo curto, né? Eu acho que a dinâmica de trabalho do artista eu acho que impossibilita, né, a conclusão, assim. Sim, Tem uma questão que ocorre financeiro também, né? sim. Exato. No Brasil, exatamente. Corre financeiro no corre. Brasil. Porque muitas vezes a gente está em muitos trabalhos porque nenhum sustenta plenamente, assim. Isso é uma dificuldade, né? Isso foi uma coisa que a Amabilis falou em Curitiba. Isso, lá em Curitiba, Ela falou, foi engraçado. Ela é figurinista e aí a gente comentou, né, que muitos figurinistas são cenógrafos, e também sei lá, fazem produção, não sei o que. Aí eu falei, nossa, né, mas que legal. Então o artista tem, né, essa característica de ser multitarefa e tal. Daí ela parou assim. É que precisa, né? Foi mais ou menos Precisa isso. sobreviver. Precisa sobreviver. Deu risada. É isso. Porque
E ela, particularmente, ela é uma pessoa que ela gosta não, ela tem o meio de, ela, assim, ser contratada. Ela até falou lá, Isso. eu não sirvo para montar projeto e tocar projeto. Eu faço figurino, alguém me chama, eu faço, entrego e... E ela dá aula em faculdade, Ela né? dá. Então ela já tem esse emprego fixo Isso, dela, né? exatamente. Que é interessante, né? Porque a maioria faz 200 mil coisas. Bom, ela faz 2 no mínimo, também já é bastante. Mas Aham. é interessante a experiência, né? É muito da necessidade. Então, é uma necessidade, mas também a gente gosta, né? De fazer muita coisa. Você gosta de escrever, você gosta de dirigir, você gosta, não é? Eu gosto de fazer muitas coisas. Sim. Mas não muitas coisas das muitas coisas. Fazer muitas coisas, por exemplo, se eu não fizer, eu não vou ganhar dinheiro, isso me angustia. Tá. Sim, da necessidade, lógico. E aí, que bom que a gente gosta de fazer muitas coisas, porque é isso. Porque se um lugar não tá dando, outro lado, em 2021, o que me segurou foi a economia criativa. Eu não tinha trampo na educação, por exemplo. Foi Que que eu você fiquei muito fez na em economia 2021? criativa. 2021, eu fiz o canal que estava contemplado pelo Fomento do Forró. Fiz um trabalho para vocês, acho que uma oficina, né? Foi Online. na Mostra é? Internacional. Que foi quando eu tirei Verdade. meu CNPJ. Olha só. A primeira gente. nota que eu dei, queria Cadastro dizer aqui. Nacional de Pessoa Jurídica, Pois é, ninguém sabe. olha só, pessoal. Então, era tudo a primeira vez, comecei bem. Muito. Nossa, e foi muito legal, né? Aquela oficina. Foi. E De isso foi, escrita foi um criativa. projeto enlouquecedor pra gente. Esse Nossa, foi gente, foi foram enlouquecedor. 30 dias seguidos Com de 2 atividade. conteúdos. 2 conteúdos por dia. Nunca mais, né? Não Não, faremos, aprendemos, gente. Foi uma apre- vez. Quem viu, viu. Lição Então, mas aprendida. ali era possível também pela questão apesar de ter sido puxado da pandemia, como foi pra mim escrever o primeiro texto. Também foi entendi. Que período de você pandemia. Tava em casa obrigatoriamente, É, né? e aí tinham as coisas para nós fazermos, mas era mais fácil no sentido de organizar tempo, apesar de ter criança também foi um pouquinho. Mas agora o segundo foi fazendo, né? A gente voltou com as coisas presenciais, um monte de coisa e tal, e tinha que entregar o texto fazendo um monte de projeto. Aí já foi um pouquinho mais puxado. Mas teve isso também, o outro fluiu mais porque né, Todos tivemos são tempo. trabalhos que envolvem muito o plano mental, né? Não, é É, só. e é Parece engraçado. que organizar, colocar as 3 canecas não é nada. Nossa. Mas é também, porque você tem que lembrar disso. É, e engraçado que o trabalho criativo geralmente é pago depois de você fazer ele todo, né? Você Isso, não então recebe enquanto você tá antes, fazendo o ó. trabalho, você tá fazendo... Você não pede um sinal. Exatamente, nossa, muitas coisas. Porém, eu acho que o trabalho criativo, ele traz alegrias. Traz. Eu acho que é por isso que a gente gosta de fazer muita coisa, porque Dá uma satisfação. dá assim, uma né? alegria, um trabalho que... Por exemplo, a dramaturgia, quando você mostra e você vê alguém lendo, você fala, ai, que legal. Você fala, puxa, que... Nossa, realmente, valeu a pena aquele dia que eu fiquei até 2 horas da manhã escrevendo. Sim. Eu acho Não que que isso seja ideal, mas você tem um momento de alegria. Eu acho que a sala de aula também traz esse momento de alegria. Ai, que bom. Nossa, porque não é muito comum ver professores assim. Sala de aula, pesquisa acadêmica. Eu acho que Olha. a gente tem que achar os lugares que Uhum. trazem o retorno financeiro, mas trazem as alegrias e nos fazem ficar apaixonadas. Exato, sempre, né, Má? E você teve uma experiência de publicar um livro seu, né? Como que foi? Porque além das antologias, né, que você participou, várias, né? Várias. Aquarela, Várias. Patuscada, Pedaços do Meu Canto, Dias Felizes. Eu acho que esse é um caminho das antologias. É interessante para quem está escrevendo, para quem está começando a escrever. Porque isso bota um prazo. Tá. E a escrita também, Foram dificilmente... textos inéditos. Foram. Tá. Também demora para... Né, se você não... Você vai jogando. Uhum. Agora, o livro... Saiu uma convocatória da Malha Fina Cartoneira, que é um projeto de extensão coordenado pela Idália Morejon lá na USP, na FEFELESH. E a convocatória ia contemplar, se eu não me engano, duas publicações de estudantes da Unifesp e 2 publicações de estudantes da USP.
porque era uma parceria com a Paloma Vidal, que é professora na Unifesp, na área de letras. Que você está fazendo algum trabalho com ela agora, né? Ela é coordenadora do LAPS, que é o Laboratório de Práticas da Escrita, e eu sou colaboradora do projeto. Ela foi minha orientadora no mestrado. Que massa. E aí a gente seguiu também. Enfim, e aí o livro, ele tinha não só um prazo para você submeter, mas ele também tinha... Isso acho que também talvez seja uma questão na escrita. Você tem um tamanho do que você pode propor, muitas vezes. Então, por exemplo, a crônica, ela costuma ser um gênero curto, porque é o espaço que tem no jornal, né? E aí eu tinha uns textos soltos, textos de Facebook, assim. Textos que eu publicava no Facebook, né? Alguns com mais cara de crônica, outros, né, uma coisa mais no campo, assim, da experimentação literária, outros, assim, muito cotidianos, com cara de desabafo, coisas assim. Mas aí saiu essa convocatória, eu falei, não, será que eu não consigo? Porque era também um livro pequeno, assim, de 40 páginas. Aí eu comecei a juntar os textos e falei, acho que dá as 40 páginas. E aí eu fiz uma linha narrativa, assim, como se fossem quatro momentos. E você que criou isso? Eu que criei. Como ele aconteceu num período que eu estava na universidade, ele tem... Eu puxei os textos que tinham mais a ver com isso, assim. Então, os textos ali falam da relação com a literatura, da relação com a sala de aula. Enfim. E aí você entregou e saiu o livro? Ou não, você teve que acompanhar? Não, era um concurso, assim. Legal. Várias publicações de antologia são concursos, na verdade, que você manda e... Eles selecionam. E um dia você já esqueceu o que você mandou e... E aí, chega lá, recebe um e-mail. Uma mensagem. Uma coisa assim. Eu submeti e aí, uns meses depois, eu recebi acho que um e-mail falando. Sim. E aí teve lançamento, eu revisei, né? Teve um lançamento em 2019, na Casa Cubana. Foi lançamento também com outro colega que lançou junto. E aí eu esgotei a primeira tiragem, acho que eram 100 livros. E aí a gente fez uma segunda. Só que aí os livros ficaram prontos, tipo, acho que no final de 2019. É igual, nossa. E aí deu a pandemia. E aí, enfim, eu vendi alguns, dei alguns. Mas eu não consegui... Eu não consegui falar de literatura durante a pandemia, assim, vender meus livros. Não foi. Aí eu me envolvi muito com o teatro. Porque você estava porque eu entrei no curso. Então... Mas hoje, assim... Eu gosto desse livro, acho que é um bom primeiro livro. Ele mostra um caminho... Eu acho que o primeiro literário. livro é isso, né? Ele mostra para onde você está indo. Já tem uns apontamentos, assim, né? Tem alguns em casa que eu dou, mas assim, sobraram, eu acho que Sabemos. Em casa deve ter uns 20, talvez menos de 20, não sei. Tá. Uns 15, algo assim. E aí, se alguém quiser, compra com você diretamente, não tá em livraria? Não, compra comigo. E é a última igual tiragem. Nós também, gente. Acabou, vem com a gente. Eu já falei que vocês têm que fazer o segundo lançamento. Você falou Nunca mesmo. pedi nada, viu, pessoal? Apenas encaminhando aqui. A gente não explicou Meu a participação dela no livro, não explicou? Não! Então, conta aí você que foi a mentora da coisa. É verdade, gente. A Má escreveu um texto explicando sobre a diferença entre crônica e conto. Por quê? Né? Para quem não conhece, o Léo e eu lançamos um livro em 2020, no meio da pandemia, de contos e crônicas. Então, de um lado, tem as minhas crônicas, que é Escrever é Terapia, Publicar é Coragem, o nome. E do outro lado tem os contos do Léo, que é o nome é Latíbulo. A diferença aí, né? De tamanho de texto. Tem isso. De título. E você tá com
Eu também Eu não não trouxe. eu também sempre não eu, trouxe então, meu livro, eu deixo na mochila, sempre Sempre. trago, inclusive, só que hoje eu vim sem mochila. Então foi por isso. Tudo bem, eu também não vim preparada pra esse momento de mostrar os livros. Não, Tá gente, tudo mas ó, bem. no meu Instagram tem lá, no seu também tem? Tem, em algum Então, lugar tem. Thaís Fermene, Leonardo.cast, no seu Instagram tem sobre o seu livro? Não. Não tem, mas... Terá. Chega aí no direct, pergunta. Exato. Depois que lançar esse vídeo, eu falo alguma coisa. Vou deixar a lição de casa pra mim mesma. Mas eu não lembro se eu estava falando com você. Eu não lembro como surgiu a ideia de explicar a diferença. Acho que eu estava conversando com você e você explicou isso, que nas suas aulas você sempre fala sobre conto e crônica e tal. E aí, acho que Isso, surgiu foi. essa ideia de você escrever, então, um texto explicando aí essa diferença. Então, temos um texto da Maíra. Temos. Lá. Os meus alunos 2, acham aliás. muito chique isso. Eles adoram. É. Porque quando eu vou falar, eu levo o livro. Então, a gente Isso aí, precisa mandar mais. É A isso. gente já combina daqui a pouco. Isso é muito legal. Porque, justamente, tem os dois gêneros que se parecem, mas não é a mesma coisa. Exato, né? No mesmo livro. E aí você não precisa carregar tantos livros na mochila. Você tem um que já tem textos incríveis e crônicas e Vamos contos. colocar leitura obrigatória do Enem, galera. Eu mandei um lá pra biblioteca pública que tem perto da minha casa, inclusive, do nosso. Lá pra deixar lá. Eu acho que meu pai mandou lá pra biblioteca da cidade que ele nasceu. Pronto, tá indo pras bibliotecas. Agora, uma coisa assim, que eu acho que tem a ver com o meu livro, não sei se uma pergunta pra vocês, que é ler o texto anos depois. Então, tem alguns textos que eu olho e falo, mano, foda. É isso, tá? Isso é gênio. A maioria, eu olho e falo, nossa, tudo a ver, tá certo. Mas outros, eu até fiz um projeto que eu tô... a gente tem o videocast Utopia 2222 e dentro do videocast eu tenho um quadro que se chama Ser Estar. Porque ninguém é, nada é, todos nós estamos. E aí, eu tô fazendo uma releitura das minhas crônicas. Então, por exemplo, a primeira crônica, se eu fosse publicar hoje em dia, eu acho que teria um quê de etarismo. Mas isso eu publiquei há 10 anos, né? Em que ninguém debatia isso, eu nem pensava sobre isso. Então, eu faço essa releitura do... Nossa, será que é isso mesmo? Será que eu ainda penso nisso hoje em dia? Como que eu modifiquei? Ou como a sociedade se transformou? Porque crônica é o retrato daquele tempo, né? Sim. Depois de 10 anos, muita coisa mudou, né? No meu caso, eu não revisito. Eu só revisitei porque a gente ia publicar, senão eu não leio. Nem nada. Eu acho que é essa a relação que eu tenho com o meu livro. Porque eu leio. sinto que eu não tô mais naquela pesquisa. Então, parece que ele já não... Ele me representa, mas parece que ele representa uma Maíra de 26. Tá. Embora eu reconheça um caminho. Os textos de teatro, só vou lê-los de novo se tiver publicação, senão eu nunca li depois que eu terminei. Olha, Não então, lembro. como a gente também ainda distribui para amigos, aí alguns amigos falam, nossa, amei essa crônica. Aí até eu tô fazendo curso de psicanálise, né? E 2 amigos meus falaram, nossa, eu quero ler aqui uma parte da crônica que a Thaís escreveu, que eu amei. Aí os 2 leram, sabe? Tipo, crônicas diferentes. Então eu tenho... Isso é muito legal. É muito, muito legal, muito. E crônica é mais fácil também, né? Da pessoa ler uma parte, que é diferente de conto, que é maior, né? Sim. A pessoa acaba lendo rapidinho. Eu assim. tava... Quando vocês falam do lançamento, eu tava achando que era aquele... Eu acho que vocês lançaram um canal, um site, que tinha uns cupcakes e ganhamos canequinhas. Nossa, peraí. Caneca? Mas agora eu lembrei que o lançamento foi online mesmo. Eu não tava lembrando disso. Eu lembro que a gente lançou o site... Era o site da Culticultura. o blog. Será que foi pelo Yelp? Foi lá no centro. O livro foi online. Eu acho que foi no centro. O livro foi online. Ah, então foi o blog. É que o livro, ele tem uma história que ele começou, na verdade, dá pra dizer isso, eu acho que, eu não lembro se você publicou crônica lá, pelo Jornalirismo, que era um site Sim, antigo, aí teve a sim. antologia Do lá, do Guilherme, Guilherme. Sim. Lá saíram, acho que 2 crônicas, 2 contos meus e mais 2 coberturas verdade. publicitárias. Eu não lembro se saiu crônica sua. Saiu. Saiu, então. Umas 3, eu acho. Umas 3. Ele saiu, ali foi o embrião. Uhum. Aí depois a gente
começou a publicar no nosso blog até virar o livro. E vocês avançaram, né? Daí depois você foi pra dramaturgia, ou você já escrevia junto? Não, foi depois, mas no meu caso foi um pouco diferente, porque eu só fui para dramaturgia porque a gente conseguiu vender um projeto que precisava escrever. Entendi. Eu não escrevi um texto e fui atrás né? Foi o contrário. Mas você tinha essa vontade, né? Tinha, mas o impulso foi ter conseguido o financiamento. Aí eu fui Grana, atrás, galera. E você, Thaís, como anda a sua vida de escritora? Conta pra gente. Meu Deus, não teremos tempo, gente. Não temos 4 minutos. Fica para as terminar. Minas Gerais, ó. De repente vocês conversam lá. Mas, só resumindo, eu tive uma experiência de escrever roteiro de evento. Que é um negócio mais técnico, só que eu coloco umas coisas mais poéticas e tal. E aí, quando vocês falaram, né, que é muito legal alguém ler uma dramaturgia, só de alguém ter lido um roteiro, sabe, Você vê a técnico do galera evento, executando o seu roteiro. cara, eu quase chorei de emoção. É legal. Tá vendo? Olha aí. Segue aí. Se cabia aí, tá vendo? Não Já é? começa a aparecer no horizonte. Isso é uma coisa realmente. Além de curadora, apresentadora, roteirista de... Por que não? Por Não, que mas não? tá no meu Instagram. Eu digo assim, Tá pensar lá, mais roteirista. coisas autorais, várias coisas, enfim. Uhum. Sim. Vai chover convite. Isso aí, se precisar de roteiro para um evento, assim, diferente. Para um podcast também, videocast. Então, eu faço roteiro de entrevista, né, do curto-circuito, das apresentações. Trabalho de escrita. Trabalho de escrita. Pesquisa e escrita. Mas é essa a minha trajetória. Em ficção, eu esbocei 2 episódios de uma websérie de ficção, autoficção, que eu achei muito legal. Olha, modéstia à parte, tá bom. Olha. Mas eu sou ainda não atriz dei também, viu? continuidade. Só pra ver o teu grupo. Estamos no teatro. Além Temos de atrizes. Eu queria dizer que tô aqui, tá? Então, fala aí pra quem tá em casa, como entre em contato com você, seja pra chamar pra ser dramaturga, diretora, atriz. Pode entrar em contato. Meu Instagram é Maíra Guanais. O Instagram do meu grupo de teatro é Cia Sobrecéus. O Instagram do Lápis, eu acho que é Lápis. Com E? Lápis Unifesp. Com E, lápis com E, gente. E eu também sou colaboradora de um blog, que eu não sou a pessoa que está no Instagram, é a Maria Ferreira, chama Impressões de Maria. Isso, legal, verdade. maravilhoso. É isso, Maria, é com essa galera que eu ando. E com a gente também, profissões.ec no Instagram. Thaís Polimene, também no Instagram. Tem o site thaispolimene.com.br. O meu Instagram é leonardo.cássio, tem o site leonardocássio.com.br. E aqui. Muito obrigada, Má. Foi incrível. Parabéns, sucesso. Obrigada, queridos. Foi incrível estar aqui. Dia lindo. Reencontro. Sim.